foi famoso pelas essas posições que tomou em Braga, que era um juiz que era, de certa forma, contra as adoções, teve uma série de posições polémicas, conflitos com a Segurança Social, e uma vez a TVI foi lá entrevistá-lo, não sei se ele deu uma entrevista, quis filmá-lo e ele recusou-se a que captassem imagens dele no gabinete e tal. E depois os jornalistas captaram imagens dele, a ele a passear na rua, a passar de um lado qualquer, lá em Braga, puseram-se num sítio, puseram as imagens, e depois fizeram um programa dizendo, anunciando previamente, aqui está, vamos ouvir sobre as questões dos menores do juiz, o juiz polémico de Braga e tal. Bom, e o juiz meteu uma queixa-crime contra eles, contra os jornalistas da TVI, e, na primeira instância, os jornalistas foram condenados, porque a juiz entendeu que o juiz em si não era notório e, portanto, não estava dentro desta questão do consentimento, porque ele tinha-se oposto, portanto, não havia notoriedade do juiz. O que era notório era o trabalho do juiz. Portanto, o juiz em si não era notório. É claro que isto, no meu entender, é falacioso, é evidente que não devia, mas foram condenados em primeira instância. No entanto, na relação, o Tribunal da Relação veio a entender que, efetivamente, se justificava. Porquê? Porque aquele juiz não era uma figura pública globalmente, mas era naquele momento, tendo em conta as posições polémicas que tinha assumido e tendo em conta a importância que tinha para a sociedade as questões da adoção, das crianças, da segurança social e a polémica que ele tinha criado, e portanto justificava-se plenamente, dentro do âmbito do direito à informação, que a imagem dele fosse sacrificada, apesar do não consentimento dele. E, portanto, isso veio a ser, efetivamente, publicado, vieram a ser absolvidos. Mas só vieram a ser absolvidos na relação. E isto para dizer que foi tudo decisões por juízes, e podem juízes decidir num sentido, como podem juízes decidir noutro sentido. Há um caso também típico, desde que nós falamos aqui, do caso do futebol. No seu caso, era evidente que a utilização da imagem estava autorizada por natureza, porque tinha feito um folclore cultural tal que justificava-se, dado o momento que se vivia, que se quisesse ilustrar, se pusesse. E, ainda por cima, não era sequer diretamente reconhecível, como diz, era tal fama disfarçada, não é? Portanto, não haveria qualquer problema. Um caso diferente que foi para os nossos tribunais foi o caso de um indivíduo daquelas claques, daquelas claques com os cascóis e tal, e que decidiu, aceitou, pelo menos, de certa forma, a ser fotografado, fazendo a saudação nazi, e, portanto, vieram a ser publicadas fotografias com uma reportagem grande sobre as claques de futebol, os fascistas, os nazis. Bom, e ele meteu uma queixa, crime, contra o jornal, e na primeira instância o juiz decidiu que não deveria ir a julgamento, porque entendeu que, de facto, aquilo que ele tinha feito, aquelas imagens, eram importantes para a reportagem em si, que justificava a publicação daquelas fotografias. Ele aparecia não completamente isolado, mas num grupo de 4, portanto era perfeitamente identificável, e ele recorreu, e na relação, por exemplo, houve um dos juízes, por acaso 2 deles entenderam que de facto não devia ir a julgamento e o processo foi arquivado, mas havia um deles que entendia que não, senhora, que devia ir a julgamento, porque de facto aquilo era uma utilização da imagem não autorizada, não consentida, e que ultrapassava, digamos, aquilo que era necessário para fazer a reportagem sobre as claques e sobre o perigo dos extremistas. Estas questões, digamos, de saber quais são os limites da utilização, muitas vezes prendem-se não só com o direito à imagem, mas com a difamação, com o bom nome, que já é uma questão diferente. Uma questão é a utilização da imagem por si só, e a imagem por si só não ter nenhuma conotação negativa, e apesar disso não ser possível utilizá-la, ser contra a vontade da pessoa. Outra é ter uma conotação negativa. Há um caso também que ocorreu nos nossos tribunais, de uma reportagem que foi publicada, já não sei em que revista, que tinham comprado à Lusa e que era um indivíduo num bar a beber uns copos, não sei se tinha umas cervejas à frente, e que fizeram um artigo sobre o alcoolismo. E depois, por cima, tinha por cima uma legenda que não era dele a declaração, mas que dizia: tive vergonha de mim próprio, não é? Bom, é claro que para este personagem que viu isto no emprego, em todo o lado, viu-se de facto confrontado com uma realidade que já não é o problema da utilização da imagem, porque se calhar a fotografia não era particularmente, mas era todo o enquadramento, era no fundo, estava-se a pôr em causa não só a utilização da imagem dele, como o próprio bom nome ou a honra dele. Ou temos outro caso, numa